A gente vai pegar hoje 3 histórias de 3 épocas bem diferentes, mas que giram em torno de uma única pergunta. Quando Deus olha para a gente, o que é que ele realmente vê? Hoje, vamos seguir esse fio que conecta Abraão, um salmista em desespero e o próprio Jesus, para descobrir o que realmente importa no fim das contas, a jornada do coração. Essa é a grande questão, né? Será que o que conta são as nossas ações, nossos acertos, nossos erros visíveis? Ou tem alguma coisa mais profunda? Algo lá dentro que de fato captura a atenção de Deus? As leituras de hoje dão uma pista bem interessante e consistente sobre isso. Bom, nossa jornada começa lá em Gênesis, numa história cheia de tensão, sabe? Envolvendo Abraão, o pai da fé, e um rei chamado Abimeleque. O que acontece aqui já revela muita coisa sobre o que se passa no coração humano. Vamos tentar imaginar a cena. Abraão chega em Gerar, um lugar estranho, e o medo simplesmente toma conta dele. Com medo de morrer, ele mente. Ele fala que Sara, sua esposa, é na verdade sua irmã. E aí o rei Abimeleque, sem saber de nada, leva ela para o seu palácio. É uma atitude bem drástica que nasce direto de um coração apavorado. E o mais revelador aqui são as palavras do próprio Abraão. Ele confessa o motivo da mentira. Não foi um plano super elaborado, foi medo, puro medo. Naquele momento, o coração dele não estava operando na confiança em Deus, mas no pavor das circunstâncias. Agora, olha só que contraste incrível. Deus aparece para Abimeleque em um sonho e fala exatamente isso. Mesmo que o ato de Abimeleque fosse errado, afinal ele pegou a mulher de outro homem, Deus viu a intenção por trás. Ele viu um coração que agiu sem saber, mas com sinceridade. A avaliação de Deus foi direto na fonte, no coração. Essa história, então, já estabelece o nosso tema principal. Para Deus, a motivação, a sinceridade do nosso interior parece ter um peso muito maior do que a ação externa, isolada. Certo, agora a gente sai de uma história e mergulha numa jornada bem emocional. O Salmo 13 é um desabafo assim visceral que mostra pra gente como um coração sincero consegue processar a dor e a dúvida. O Salmo 13 já começa com esse lamento profundo, sabe? Aquela sensação de um coração angustiado que se sente totalmente esquecido, abandonado por Deus. É uma expressão de dor crua, honesta. E o mais incrível é que essa honestidade toda é o primeiro passo para a cura. Mesmo no meio da escuridão, o salmista não se afasta de Deus. Pelo contrário, ele se volta para Deus. Ele clama por atenção, por luz, por vida. É um coração que, mesmo na angústia mais profunda, sabe para onde correr. A sinceridade do lamento acaba se tornando uma oração poderosa. E aqui vem a virada, é espetacular. Depois de colocar toda a dor para fora, o coração do salmista faz uma escolha consciente, uma escolha de confiar. Não é porque a situação mudou, não. É porque a memória da bondade de Deus é mais forte. O coração decide se alegrar na salvação, mesmo antes de conseguir enxergá-la por completo. Então, o Salmo 113 basicamente nos dá um mapa. Ele mostra que é totalmente possível começar lá no Vale do Desespero e, através de um diálogo sincero com Deus, terminar no topo da montanha da confiança e do louvor. É a jornada de um coração autêntico. E agora a gente chega ao clímax do nosso tema, com os ensinamentos diretos de Jesus lá no Evangelho de Lucas. Aqui, a questão do coração vira uma questão de luz e trevas, de autenticidade contra a hipocrisia. Jesus usa uma metáfora muito poderosa. O olho como a lâmpada do corpo. Pensa no olho como a nossa perspectiva interior, o foco do nosso coração. Se esse foco é simples, ou seja, sincero, voltado para o que é bom, a nossa vida inteira se enche de luz. Senão, a gente vive na escuridão. Aqui fica muito claro o problema que Jesus está apontando. Os fariseus, eles eram mestres da aparência. Por fora, tudo limpinho, buscando honra, parecendo perfeitos. Mas por dentro, Jesus vai lá e revela a verdade. Ganância, maldade, um desprezo total pelo que realmente importa para Deus, que é a justiça e o amor. Essa pergunta de Jesus é, assim, devastadora. É um lembrete de que o mesmo Criador que formou o nosso corpo, as nossas ações, também formou o nosso espírito, nossos pensamentos, o nosso coração. Tentar manter um limpo enquanto o outro está sujo é, nas palavras de Jesus, loucura. Então, como é que a gente junta essas 3 peças? A gente viu uma crise diplomática, um lamento pessoal
e uma confrontação religiosa. Cenários totalmente diferentes, mas todos eles apontando para a mesmíssima verdade. Essa é a progressão que a gente explorou hoje. A gente começou com um coração dominado pelo medo. Depois, passou para um coração que, no meio da dor, se abre com sinceridade. E terminamos com esse chamado para que o nosso coração seja tão cheio de luz que ilumine toda a nossa vida, unindo o que está dentro e o que está fora em perfeita harmonia. E a gente termina com esse desafio direto de Jesus. É um convite para a gente se autoavaliar, um chamado para olhar para dentro e se perguntar: a luz que guia a minha vida é de verdade? Ou é uma escuridão disfarçada? Isso nos leva de volta à nossa pergunta inicial: o que Deus realmente vê quando olha para o nosso coração? A jornada do coração é contínua, não para. Este é só o dia 13 do nosso plano de leitura. Se essa reflexão ajudou de alguma forma, fica o convite para curtir este material e seguir o canal Pneuma BR para a gente continuar essa jornada de descoberta juntos. Muito obrigado pela companhia.